E aí, turma, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Espero que vocês estejam bem aí, se cuidando, assistindo às aulas, fazendo as atividades. Não deixe de mandar suas dúvidas, certo? Reforço isso todas as aulas, mas era para vocês lembrar vocês de fazer as atividades, lembrar vocês de enviar suas dúvidas, seus questionamentos, certo? Não deixe de fazer isso. A gente tem 3 formas diferentes para mandar seus questionamentos. Vocês podem mandar para o meu e-mail, vocês podem entrar em contato comigo via Instagram, eu deixo sempre ao final de todo o vídeo meu e-mail no Instagram, ou vocês podem entrar em contato também a partir lá do e-mail da plataforma, assim que vocês acessam a plataforma da escola, onde estão lá as videoaulas, onde se encontram as atividades, os exercícios, as orientações. Vocês também podem mandar seus questionamentos, suas dúvidas para esse e-mail, e aí a coordenação da escola vai encaminhando esses e-mails para cada um dos professores. E se forem dúvidas, os professores vão responder esses e-mails que forem encaminhados. No caso, eu vou responder esses e-mails, né? Se for, por exemplo, falta de exercício, para mostrar que vocês fizeram exercício, eu estou armazenando isso. Tem muita gente que está enviando as fotos dos exercícios respondidos, e eu estou guardando isso e anotando, né, que lembrem lá que as atividades lembre lá que a plataforma registra a presença de vocês, né, e tudo isso vai contar lá para compor a nota de participação, né, a nota qualitativa de vocês. E vocês têm que lembrar lá que uma hora a gente vai voltar e uma hora a gente vai ter as avaliações, né? Os simulados, as provas, e tudo isso vai voltar. A gente está vendo os assuntos, obviamente que a gente vai dividir os assuntos, né, que a gente já vem estudando. A gente já viu muita coisa aqui, porque nessa dinâmica das aulas remotas, né, e eu aqui fazendo essas aulas, né, obviamente que eu aqui vou falando, né, e como você não tem ninguém para tirar dúvida, comentar, né, a gente vai adiantando. A gente falou, eu e vocês, né, mas no caso eu aqui vou adiantando bem mais rápido o assunto do que a gente viria o assunto como fosse a gente, né, nós todos juntos. Mas por isso que é importante vocês mandarem suas dúvidas, né, para que eu possa estar analisando qual o grau de aprendizagem que vocês estão tendo, mesmo à distância, com essas dificuldades, mas é fundamental que vocês façam isso, certo? Então não deixe de mandar as dúvidas, não deixe de fazer as atividades e principalmente não deixe de assistir as videoaulas de todos os professores, né? Então nas últimas aulas, né, nessas últimas videoaulas, a gente vem discutindo bastante o tema sobre esse grande tema que é a saúde, né? Desde a conceituação, ou seja, da construção do conceito do que é saúde, de como ele se aplica, né? As ramificações da ideia de saúde. Aí nas últimas aulas a gente veio discutindo bastante as terminologias e os termos e conceitos que são aplicados na saúde. Então a gente viu lá os conceitos de agente etiológico, né, que é aquele ser vivo que vai causar uma patologia. O que é a patologia mesmo? Que vai causar uma enfermidade. O que é enfermidade? Vai causar uma doença. Aos vetores, né, que são aqueles organismos que transportam e transmitem os agentes etiológicos. Aí a gente viu lá o exemplo do mosquitinho anófeles, do barbeiro, do Aedes aegypti, são alguns casos, né, de vetores. A gente viu um pouco daqueles conceitozinhos que até que a gente aprendeu aqui invariavelmente na nossa vida, que é o conceito de pandemia, epidemia, o conceito de endemia, o conceito de surto, né, ou de surto epidemiológico, né, pode encontrar só como surto ou como surto epidemiológico. A gente viu lá o conceito das viroses, né, que são aquelas causadas por vírus, e eu expliquei o que era um vírus, né, que é aqueles organismos acelulares, ou seja, que não tem células, mas tem a presença de material genético envolvido de uma cápsula, né, que envolve esse material genético que é formado por proteínas. A cápsula é formada por proteína, a matéria genética é formada pelo ácido nucleico, que pode ser DNA, pode ser RNA. Então toda doença que é causada por um vírus, que a gente chama de virose, né? Esses vírus, como eles não têm células, obrigatoriamente eles precisam de células para se reproduzir, para desempenhar o seu metabolismo.
e a partir daí eles precisam invadir as células de outros seres vivos para que eles consigam fazer esse processo de multiplicação e de produção de novos vírus, né? Então, diz que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles são parasitas de células de seres vivos ou de outros seres vivos, né? Então a gente viu também os conceitos de vacina e soro, né? A gente estão vendo aí, discutindo bastante a vacina do Covid-19, a produção da vacina, os testes de segurança que já estão feitos, que vêm sendo feitos, né, para a produção de vacinas, né? E a gente viu lá como era fundamental, como é fundamental as vacinas, porque elas vão preparar o nosso sistema imunológico, ou seja, elas vão preparar o sistema de defesa do nosso corpo para a produção dos anticorpos, para que a gente não desenvolva aquela doença, ou seja, para quando a gente entrar em contato com um agente etiológico que cause aquela doença, que cause determinada doença, a gente não fique doente, né? Ou seja, a gente já esteja com o nosso corpo, a gente defende o nosso corpo preparado para evitar que mesmo que aquele organismo ele invada o nosso corpo, ele não consiga desenvolver a doença no nosso corpo, porque nosso sistema de defesa vai destruir esse organismo antes. Então as vacinas, elas são fundamentais, elas são seguras e elas são muito importantes para evitar que desenvolvamos alguma doença que pode levar a alguma complicação e em alguns casos, infelizmente, levar à morte das pessoas, né? No caso, quando a pessoa ela é contaminada por um agente etiológico e ela não tem defesas para aquela doença, para aquele agente etiológico, aí a gente vai utilizar o que a gente chama dos soros, que são substâncias que apresentam anticorpos, né, e vão ajudar nosso corpo a tratar e a combater determinada doença, né. Ou a gente pode usar os medicamentos específicos, como os antivirais, né, que são medicamentos também utilizados para o tratamento das doenças causadas por vírus. Vimos também as bacterioses, né, que são aquelas doenças causadas por bactérias, que são aqueles organismos unicelulares, procariontes, né, e que eles são combatidos principalmente pelo uso de antibióticos, né, essas doenças. E aí vimos os casos das protozooses, que são as doenças causadas por protozoários, que são aqueles organismos eucariontes, unicelulares. Vimos as verminoses, que são as doenças causadas por aqueles organismos chamados de verme, né, que tem o corpo alongado, né, ou seja, a cabeça, o início do organismo no final, né, a cabeça, a cauda, né, a porção final do organismo, que eles são alongados, tem o corpo vermiforme. A gente viu lá que existem os nematomintos, os platelmintos, né, a gente viu, por exemplo, a minhoca, que é chamada de verme, mas que não é uma causadora de doença, ela não é parasita. Aí falamos sobre parasitismo, né, organismos que precisam, eles invadem os corpos de outros seres vivos para poder sobreviver, para conseguir obter seus alimentos. Esses corpos, esses outros seres vivos são chamados de hospedeiros, certo? E aí a gente acabou vendo todos esses conceitozinhos que envolvem a saúde, né? Na última videoaula a gente falei bastante sobre a importância do saneamento básico, que é o que nada mais é do que a distribuição de água potável tratada, né, para as pessoas, a coleta do esgoto, o tratamento do esgoto da casa das pessoas. E vimos também que faz parte do saneamento básico a coleta e tratamento do lixo. E aí a gente percebeu que boa parte das pessoas no Brasil não tem acesso por exemplo, quase que metade das pessoas não tem acesso a esgoto tratado, a coleta de esgoto. Muitas pessoas em várias regiões do país não têm acesso a água encanada, a acesso à água tratada. E a gente viu que boa parte das doenças, boa parte das doenças que existem, elas existem pela ausência de saneamento básico. Então tem várias doenças que elas poderiam simplesmente ser erradicadas apenas com a universalização, ou seja, com o acesso de todas as pessoas ao saneamento básico, ou seja, o acesso à água tratada, ao esgoto tratado, ou seja, um local onde as pessoas possam fazer suas necessidades fisiológicas, né, seja urinar, seja defecar, e que esses produtos eles possam ser coletados e ter uma destinação adequada, né? Então todas essas medidas e esses produtos, esses subprodutos, a gente chama de saneamento básico, né? Então a partir da aula de hoje, a gente vai começar da videoaula de hoje, sempre recapitulando para a gente saber onde a gente começou, para onde a gente está e para onde a gente vai, né? Vou citar agora casos e exemplos de doenças que estão ligadas intrinsecamente à ausência de saneamento básico,
como também a ausência, eu tô com uma alergia muito forte, pessoal. Aí eu tô com o nariz corizando, desculpe, viu? Mas se eu não gravar a aula, não chega em vocês. Doenças que elas só existem porque não tem saneamento básico ou porque não tem, as pessoas não têm muitas pessoas, quando não têm acesso à educação, né? Ainda existem muitas pessoas, e pessoas às vezes mais velhas, né, que não estudaram, não passaram na escola e acabaram que, então, também seus pais também não as orientou suficientemente bem para que elas soubessem, tivessem acesso a noções de higiene básica, né? Ou seja, de que onde se deve fazer suas necessidades fisiológicas, onde não se deve, como se pode, como não se pode. Então, a partir dessa videoaula, vamos começar a ver doenças que estão ligadas ao solo e ou água contaminada. Professor, o que é isso? IUO. É que ela pode ser, tem doenças que podem ser transmitidas pelos dois casos. Tem algumas que são pelo solo contaminado, tem outras que só são pela água contaminada, mas tem algumas que são tanto pela água contaminada quanto pelo solo contaminado, ou seja, contaminado por algum agente etiológico que pode levar a uma determinada doença, certo? Algum determinado probleminha. Então vamos lá. Então vamos começar, a primeira que a gente vai começar a ver aqui, deixa eu mudar aqui, pronto, é o caso da famosa amebíase ou da famosa ameba, certo? A amebíase, ela é causada pelo agente etiológico que é um protozoário, que chamamos da Entamoeba stolítica. Então a Entamoeba stolítica é o nomezinho científico da espécie da ameba, ou seja, que causa amebíase, certinho? Então aqui está ela, ali vocês podem ver lá roxinha lá no canto, tem uma fotinha dela bonitinha, tirada com o microscópio, também ela roxinha lá, o núcleo dela, lembra que lá é um organismo unicelular, é um protozoário, né? É um organismo unicelular, então, ele faz parte do grupo do Sarcodina, né? Daqueles que se deslocam a partir do uso e da projeção dos pseudópodes, né? Então como é que você pode pegar a amebíase ou como é que essa Entamoeba stolítica pode entrar no seu organismo? Tem uma outra espécie que é a Entamoeba coli também, que pode causar uma versão também da amebíase, certo? Você pode pegar como essa doença a partir da alimentação. Se você se alimentar com alimentos contaminados e água também, água potável, não é necessariamente água suja, certo? Não só, se a água estiver suja, você pode ingerir água potável e que ela apresente os cistos desses organismos, certo? Então você pode pegar a amebíase se alimentando de alimentos contaminados e água contaminada pelo cisto desse protozoário aí. Aí esses alimentos, professor, contaminados de onde? Do solo, né? O solo está contaminado com esses cistos, você retira esse alimento e aí você vai lá, se alimenta dele, você vai pegar a amebíase, certo? E da água potável também. Professor, mas não sei se esse cisto ele brota do solo, seres vivos não surgem do nada, né? Esses cistos eles podem surgir aonde? Das fezes de uma pessoa que está doente. Então, por exemplo, se a pessoa está doente, ela fez suas necessidades fisiológicas, ou seja, ela fez cocô no chão, no solo, próximo, por exemplo, de locais onde está sendo de uma plantação de alimentos, outras vezes não tão perto, mas choveu e aí a água molhou essas fezes, né, e essa fezes se dissolveu e essa água arrastou essas fezes e arrastou junto esse cisto que chegou em uma plantação. E aí esses cistos eles se prenderam na verdura, né, no alface, no tomatezinho, na cenoura. Então se você come esse alimento, você ingere esse alimento e junto com ele você vai ingerir o cisto. Da mesma forma a água, né? Então se o indivíduo ele fez suas necessidades fisiológicas de algum modo, a pessoa fez cocô, as fezes dela ou na água, ou foi carregada na água e você acaba ingerindo essa água, pode ser que se essa água tiver pressa do cisto, você pode ingerir esse cisto, né? Então você está lá tomando banho em uma lagoazinha e a pessoa, né? E aí está lá, e você, lá brincando, engoliu parte dessa água, lá no seu banho, na sua lagoa, você pode ingerir esse cisto. Ou então um local que coleta água, você não trata aquela água,
e você ingere aquela água e você pode ingerir aquele cisto. Então, quando você tem a ingestão desses cistos dos protozoários, eles vão, quando eles chegam no seu intestino, né, esses cistos eles vão liberar as amebas no intestino, certo? Elas começam a se multiplicar, que são essas formas vegetativas. Então elas começam a se multiplicar no intestino, e aí ela começa a fazer lesões na parede do seu intestino, né? E começa a lesionar os vasos sanguíneos, porque esse protozoário ele se alimenta também dos glóbulos vermelhos do nosso sangue, ou seja, eles se alimentam das hemácias do nosso sangue, certo? Então eles vão lá, ingerem essas hemácias, vão se alimentando, e a partir desse processo eles vão se reproduzir no seu intestino e gerando novos cistos. Então quando a pessoa que está contaminada, quando a pessoa está infectada, né, pela ameba, pela amebíase, então toda vez que ela vai fazer nas suas necessidades fisiológicas, toda vez que ela vai fazer cocô, junto do cocô vão sair cistos, novos cistos do parasita, certo? Então quais são os sintomas que a pessoa tem? A pessoa tem enjoos, né? Náuseas, né? Que são enjoos. Às vezes a pessoa apresenta vômito, diarreia, pode apresentar febre, pode apresentar sangramento, ou seja, sangue nas fezes, cólica, né? Ela vai causar ulcerações no intestino, ou seja, formação de feridas no intestino, certo? Ela pode ser tratada por medicação, certa medicação simples. E quais são as formas de evitar se contaminar, se infectar com a amebíase? Quais são as profilaxias para a gente evitar a amebíase? Primeiro, lavar sempre bem os nossos alimentos, né? Então toda vez que você comprar verduras, legumes, lavar eles bem, com água corrente mesmo, lavar bem. Você pode passar algum outro produto, mas você lavar bem para você eliminar esses cistos. Só beber fonte de água tratada, certo? Ou seja, não beber água de fontes não tratadas. Então se pegar água de uma lagoa, de um rio, é bom esquentar, né? Aquecer, ferver essa água para destruir esses cistos, se eles estiverem presentes. Então utilizar água de fontes tratadas. Não fazer suas necessidades fisiológicas em qualquer lugar, né? Buscar sempre fazer suas necessidades fisiológicas no banheiro. Por um acaso da vida, se você não tiver um banheiro, você cava um buraco fundo, né? Faz suas necessidades, enterra um buraco fundo e faz suas necessidades. Então, você está em algum lugar que você não tem um banheiro. E aquilo que eu falei, que a gente viu na videoaula passada, né? Acesso a saneamento básico. Se as pessoas têm saneamento básico, se as pessoas têm tratamento de esgoto, se as pessoas têm acesso à água potável nas suas casas, água encanada, tratada, limpa, potável, se elas têm as casas delas conectadas à rede de esgoto, se esse esgoto ele é tratado, se ele tem uma destinação certa, se as pessoas recebem educação sobre onde fazer suas necessidades fisiológicas, acabou a amebíase, certo? A amebíase ainda existe porque as pessoas não têm acesso ao saneamento básico. Muitas pessoas não têm também acesso à educação de como proceder caso você não tenha saneamento básico, onde se deve fazer suas necessidades fisiológicas. Fazer suas necessidades fisiológicas longe de locais de plantação de alimentos, locais de presença de água. Se for um caso assim, você cavar um buraco grande, né, e enterrar suas fezes, né? E entre outras medidas que a gente vê mais pra frente, que são medidas quando as pessoas não têm saneamento básico, né? Então aquelas coisas que vocês já até devem ter visto em outros anos, né? São as fossas sépticas, né? As fossas secas, e por aí vai, para pessoas que não têm essa conexão à rede de esgoto ou à rede de água, né? Então a doença é causada quase que praticamente pela ausência de saneamento básico. A pessoa não tem saneamento básico, a pessoa faz suas necessidades fisiológicas em qualquer lugar, aí ele pode contaminar a água e os alimentos e assim a pessoa ficar doente, certo? A pessoa pode ficar anêmica, né? Mas é difícil assim, a pessoa morrer por causa da amebíase, certo? Ela pode morrer em decorrência de outros problemas, mas tipo, morrer de amebíase é mais difícil. Pode acontecer? Pode. A pessoa pode morrer, para morrer basta estar vivo, né? Como já dizem os sábios. Mas ela não é uma doença que pode ter uma gravidade. Ela pode fazer com que você tenha
ela leva o seu corpo a ficar mais fragilizado e outras doenças atingem o seu corpo e causem maior impacto do que causariam, né? Outras doenças que a gente chama de doenças oportunistas, mas no caso aí dificilmente a pessoa morre, mas não é fácil de morrer de amebias, né? É difícil, mas pode morrer, certo? Então, aí uma doença aí que a pessoa não tem saneamento básico, amebias. Outra condiçãozinha que a gente tem é a que se chama da giardíase, que ela é causada também por um protozoário, certo? Mas aí no caso aqui é um protozoário ciliado, olha a fotinha dela aqui embaixo, no desenho aqui, seguindo essa setinha azulzinha aqui. Como é que as pessoas... Ela é uma doença que ela é muito parecida e muito confundida com a amebíase, mas a amebíase ela é causada pela entamoeba histolítica, né? E a giardíase é causada pela giardia, ou a giardia lamblia, né? A giardia lamblia ou a giardia intestinalis, que são espécies diferentes, mas vão causar a giardíase. Então a giardíase ela tem sintomas muito parecidos com a da amebíase, né? Cólicas, náuseas, né? Vontade de vomitar, às vezes gera os vômitos também, tá? Também a dificuldade de digestão, azia, cólicas, né? Fortes dores intestinais, e ela também se caracteriza por a pessoa apresentar umas fezes muito félidas, ou seja, muito fedorentas, um odor muito forte, muito um fedor, né, muito grande nessas fezes, as fezes na forma de diarreia, né, mole, e às vezes com a tonalidade muito avermelhada, certo? Ela, assim como a amebíase, esse parasita ele vai infectar a pessoa, infestar a pessoa a partir dos alimentos, de alimentos e de água que esteja contaminada com os cistos da giardia. Professor, e da onde que esses alimentos eles vão se contaminar com esses cistos? Da mesma forma, a partir do contato com as fezes da pessoa doente, né? Então as pessoas fezem as necessidades fisiológicas em qualquer lugar, e pode contaminar a água. Lembre que a água não é só de água suja, não, a água limpa os alimentos. Então a pessoa ela vai ingerir a água, esses alimentos que vão estar contaminados com a giardia, com o cisto, né? Esses cistos eles vão implodir no intestino da pessoa, e lá eles vão se proliferar, eles vão se alimentar dos alimentos, dos nutrientes da pessoa, e quando a pessoa, eles vão se reproduzir no intestino da pessoa, no hospedeiro, né? Quando a pessoa fizer suas necessidades, né? Ela defecar, ela vai liberar junto com as fezes dela novos cistos. Então, quais são as profilaxias dessa doença? A mesma para evitar amebíase, né? Lava bem os alimentos, as verduras, os legumes antes de se alimentar deles. Só beber água de fontes de água tratada. Se não for, ferver essa água para destruir esses cistos. E aquela máxima, saneamento básico e educação sobre a higiene das pessoas, né? Então, se as pessoas têm acesso à água potável e tratamento de esgoto, coleta de esgoto, e as pessoas são educadas a fazer suas necessidades fisiológicas apenas em banheiros, mas para elas serem educadas a fazer as necessidades apenas nos banheiros, elas precisam ter banheiros, elas precisam ter acesso ao saneamento básico. Então, se as pessoas têm acesso ao saneamento básico, se as pessoas têm acesso à educação, aí mais uma doença que acomete vários brasileiros, certo? Todos os anos, mas que seria, simplesmente ela deixaria de existir, porque as pessoas não teriam, mesmo que a pessoa estivesse doente, se ela faz suas necessidades num banheiro com acesso ao tratamento de esgoto, aquele cisto ele vai ser eliminado, e se aquela água, aquele esgoto for tratado, ele não volta para o ambiente, e novas pessoas não vão ficar doentes, né? Então assim você consegue, ou seja, o saneamento básico você praticamente erradica essa doença aí que é a giardíase, certo? Vamos lá para mais outra doencinha aqui, que é também causada aqui pela ausência de saneamento básico. Temos aqui a famosa esquistossomose. A esquistossomose é uma doença que ela não vai ser causada por um protozoário. Nesse casozinho aqui, ela é causada por um verme. Então a esquistossomose é uma verminose, ou seja, uma doença causada por um verme, e é causada por um verme platelminto, né? Que é aqueles vermes do corpo achatado, dorsoventralmente, né? Aquele fininho, bem achatadozinho. Ela também é uma doencinha causada por ausência de saneamento básico, né? Então as medidas profiláticas dela
Na primeira, vai ser para todas essas, né? Tipo, saneamento básico, saneamento básico, saneamento básico, saneamento básico. Vamos ver um pouquinho do ciclo de vida desse organismo aqui, que é um pouquinho mais complexo. Então, como é que começa? É a pessoa que está doente, por onde é que vai sair os ovos desse bichinho? Nas fezes. Então, a pessoa foi lá, fez as suas necessidades fisiológicas em um local indevido. Só que nesse caso dessa doença, do Schistossomose, ela não vai ser passada a partir dos alimentos nem da água contaminada, beleza? Ela tem um ciclo de vida um pouquinho mais complexozinho aqui. Então vamos seguir aqui. Então a pessoa que está doente, ela fez suas necessidades, ela fez lá seu cocôzinho no chão, e aí dentro desse cocô eles vão ter os ovos, nas fezes dessa pessoa, né, vão ter os ovos do esquitossomo, certo? Então o que pode acontecer? Esses ovos podem ser carregados pela chuva, ou a pessoa fez o cocô as fezes dela, né, lá na água, no lago, na lagoa. E aí acontece, esses ovos, quando eles atingem a água, eles vão eclodir dos ovos uma primeira larva ciliada, certo? Que a gente, larva, é com R, certo? Sem o R é a larva do vulcão. Então vai sair do ovo uma primeira larva ciliada que a gente chama de miracídio. O miracídio, ele não invade nosso corpo, ou seja, essa larva ela não entra no nosso corpo, certo? A Schistossomose, ela tem um hospedeiro intermediário. Então, o ser humano é um hospedeiro definitivo, mas a Schistossomose ela tem um hospedeiro intermediário. Então, essa larva ciliada ela vai entrar no corpo do hospedeiro intermediário. Que no nosso caso, deixa eu sumir aqui para você, vai ser o caramujo, né? Um caramujo que a gente chama do caramujo planorbídeo, que a gente também chama do caramujo biofalaria, certo? O que acontece? O miracídio ele vai invadir o corpo desse hospedeiro intermediário que tem esse caramujo. Então o que vai acontecer? Quando ele invade o corpo do caramujo, ele sofre uma metamorfose e ele vira uma outra larva que sai do caramujo, que é aquela larva lá que a gente chama da larva cercária. Então, a pessoa fez as fezes, essas fezes, os ovos foram levados para a água que tem um caramujo específico, esse caramujo biofalaria, que é um planorbídeo. O que acontece? Do ovo eclode a primeira larva, que é o miracídio. O miracídio invade o corpo do caramujo. No corpo do caramujo, o caramujo, então, nesse caso, é o hospedeiro intermediário. No corpo do caramujo, essa larva sofre metamorfose, se reproduz de forma assexuada, e sai do corpo do caramujo uma outra larva que a gente chama de cercária. É essa larva cercária que vai conseguir invadir nosso corpo, certo? Que nós, no caso, somos o hospedeiro definitivo. Então, essa larva aqui, ela invade nosso corpo a partir da nossa pele. O professor precisa ter uma lesão, um corte na pele? Não. Eles conseguem penetrar, a cercária ela consegue penetrar a nossa pele, né? Então, você vai só sentir uma sensação de coceira, né? Mas ele tem uma penetração ativa, ou seja, ele não é ingerido, não tem que ter uma ferida para entrar. Ele consegue perfurar a nossa pele e entra na nossa pele. Na nossa pele, ele entra nas veias, né? Ele entra nas veias do nosso sistema sanguíneo, né? Essa larva, né? Então, nas veias do mesentério, né, que é o tecido que reveste o intestino, dos homens e mulheres, né, os vermes adultos copulam, formando os ovos, né? Então, aqui tem a reprodução sexuada, aqui grandão, lá nas veias do mesentério. Então, essa parecendo uma minhoquinha é o macho, e o grandão, que o macho está dentro, é a fêmea. Então, aqui eles se reproduzem, vão gerar novos ovos aqui no intestino, e quando a pessoa fizer as fezes dela, lá nos fezes vão ter os ovos. A esquistossomose também é chamada de barriga d'água, porque ela se caracteriza um inchaço na barriga da pessoa. Então esse parasita ele vai roubando os nutrientes da pessoa, a pessoa vai emagrecendo, mas ao mesmo tempo que ela vai emagrecendo, porque os nutrientes dela estão sendo roubados, a barriga dela vai inchando. Então é por isso que também chama a esquistossomose, também conhecida como barriga d'água. Então a pessoa fica bem magra, o corpo dela, mas a barriga fica bem inchada, bem grande. Beleza? Então quais são as medidas profiláticas para a gente evitar a esquistossomose? Saneamento básico, tomar cuidado para não tomar banho em lagoas e lagos assim, que a água seja muito parada, e que tem que observar se tem a presença de caramujos, né? Se tem que ter caramujos, não chega nem naquela água, porque se tiver alguém que estava doente, fez cocô ali perto, provavelmente aqueles caramujos estão contaminados. E tem outra medida profilática que eu acho meio injusta com os bichinhos, que é a eliminação dos caramujos. Se você retira os caramujos, o miracídio não encontra o hospedeiro intermediário. Ele não encontrando o hospedeiro intermediário, ele não vai sofrer a metamorfose e formar a cercária, que é a larva ativa que consegue invadir nosso corpo.
certo? Para a gente fechar aqui, vamos falar por último aqui da leptospirose. A leptospirose é causada, o agente etiológico que causa a leptospirose é o Leptospira, que é uma bactéria, certo? Então, a gente viu lá, amebíase giardíasis é causada por protozoários diferentes. A esquistossomose é causada por uma verminose, né, que é causada pelo platelminto. E a leptospirose, ela é causada por uma bactéria que a gente chama de Leptospira, né? Então a leptospirose é causada pelo rato. Ela não é causada pelo rato, mas se lá nos rins do rato ele tiver a bactéria Leptospira, então ele pode ser causado pela urina do rato, dos roedores de forma geral. Não é só rato, certo? São roedores de rato, camundongo, paca. Se eles estiverem no corpo deles, se eles estiverem carregando Leptospira, que é a bactéria, então o Leptospira se aloja nos rins desse organismo, e quando ele faz o xixi, quando ele faz o xixi dele, quando ele urina, sai junto da urina a bactéria que é a Leptospira, certo? Se aquele rato ele não carregar Leptospira, ele não vai causar leptospirose. Então ele pode ser considerado um vetor ou um organismo que vai carregar a Leptospira. Então o que acontece? Se esse ratinho, se esse roedor ele urinou, ele tem essa Leptospira lá nos seus rins, então ele vai contaminar a água e o solo. Então se você entrar em contato com o solo ou com a água contaminada por essa bactéria, você pode pegar a leptospirose. Só que no caso da leptospirose, para entrar no seu corpo, você precisa ter algum ferimento, né? Então se você tiver um ferimento, um machucado no pé, na mão, e você entrar em contato ou com a água ou com esse solo que está contaminado por essa bactéria, aí você pode, ela entra na sua corrente sanguínea e você desenvolve a leptospirose. Se você não tiver com nenhum corte, mas se você ficar muito tempo, por exemplo, em contato com essa água contaminada, aí depois de muito tempo em contato, esses organismos eles conseguem invadir a nossa pele, né? Mas se você não ficar muito tempo prolongado na água, com contato direto na água, com o solo contaminado, eles só entram se você tiver uma lesão na pele, certo? Ele é muito comum também, a leptospirose está muito associada com problemas de enchente, né? Então, chove muito, né? Então os sistemas de escoamento da água não são suficientes. Então as cidades, né, a água é leve, e acontece que tem muitos ratos na cidade. Alguns desses ratos vão ter leptospira, vai ter a urina desse rato, e essa água foi contaminada pelo leptospira, né? Então tem que tomar cuidado, não ficar muito enchente, não ficar muito tempo com o corpo em contato com essa água contaminada, principalmente se você tiver alguma lesão, né? Então o leptospira ele pode entrar no seu corpo e causar uma infecção nos humanos. Alguns animais também, como cachorro, cavalo, boi, gato, eles também podem ser reservatórios de leptospira, né? Então eles podem também se contaminar com leptospira, mas aí neles não apresenta nenhum sintoma, né? Eles não vão causar necessariamente uma infecção nesses organismos como eles causam na gente, né? Então no nosso caso o leptospira ele pode atingir, então ele vai ser transmitido da parte da urina, né? E da água e do solo contaminado, e eles podem atingir, causar infecções no nosso fígado, nos nossos pulmões e também nos nossos rins. Você também, caso você ingira, ou seja, você beba água contaminada com leptospira, né, ou alimentos também contaminados, você também pode pegar essa doença, tá? Pode causar infecções nesses órgãos. Em casos mais graves, ela pode levar à morte da pessoa, certo? Então aí foram algumas doenças que são causadas por água e solo contaminado. Na próxima aula a gente vê mais algumas dessas doenças, certo? Então fiquem bem, se cuidem. Já esquecendo, quais são as medidas profiláticas para evitar a leptospirose? Saneamento básico, construção de moradias adequadas para as pessoas, o controle de ratos, desses roedores urbanos que podem ser carregadores dessas doenças, cuidado com os alimentos, e também não jogar o lixo em qualquer lugar para não entupir os canais e as valas que vão captar água durante a chuva para evitar as enchentes. Então todas essas são medidas profiláticas para evitar a leptospirose, né? Agora sim, se cuide, fiquem bem. Na próxima videoaula a gente vai ver mais algumas doenças ligadas à água e solo contaminado. Então tchau.